Então acaba sendo assim, ó, doando para a glória de Deus. Esse seria o tema da nossa mensagem. Doando para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, quando fala de doar, quando fala de colocar a mão no bolso, né, já vira um assunto polêmico mesmo. É uma coisa. Deixa eu explicar a polêmica que tem dentro das igrejas, porque, infelizmente, tem igreja que só prega dízimo e oferta. Faz dessa mensagem, dessa pregação, o carro-chefe de tudo que aquela igreja ensina e pratica. Ou seja, você só vai ser abençoado se você for um dizimista fiel. Você só vai ser abençoado, a sua vida espiritual é medida pelo que você está ofertando, o que você não está ofertando. Então, eles vão colocando o crente dentro de uma situação que ele realmente faz por obrigação, ou ele vai acabar fazendo porque ele quer ser abençoado, né? Quando o princípio é outro completamente diferente, né? Agora, tem muitos que falam assim, então eu não vou falar desse assunto não, sabe por quê? Porque eu vou acabar ofendendo esse, vou falar ofender aquele, né? Aí o que acontece? Você também não ensinando uma pessoa a doar para Deus, você está tirando bênçãos da vida dele. Não esqueça disso. Que nós temos que ensinar o que a palavra de Deus ensina. Então, essa questão de doar para a glória de Deus, doar para a obra de Deus, é uma bênção na vida daquela pessoa que também está ofertando, que ela está sendo usada por Deus para fazer o quê? Para abençoar a igreja, abençoar as missões, abençoar outras pessoas. Então, assim, fazer disso o carro-chefe da igreja não é certo. Mas também se omitir também não é certo, porque você está tirando bênçãos de pessoas que podem não saber desse assunto, né? Então, meus irmãos, às vezes a pessoa pergunta, né? Não tem momento de recolher oferta aqui na sua igreja? Geralmente quem pergunta isso é uma pessoa que começa a vir na igreja, né? De repente ele está vindo aqui e tal, né? Ele vem uma vez, vem duas, vem três. Aí teve uma irmã que veio aqui umas 5, 6 vezes, né? Ela é lá do Jardim Morumbi. Ela fala, não, aqui no Morumbi é porque não é a igreja, eu vou lá na igreja. Aí veio aqui na igreja, ela não tinha aquele momento de passar, né? Que eles passam aquela coleta assim. Aí ela foi conversar comigo lá na rua, né? Falou, pastor, eu não... Já está quase 2 meses que eu estou lá e aqui, não tem aquele momento de passar. Eu sempre trago, mas eu digo, não, irmã, tem 2 caixinhas lá, né? O certo é ter só uma aqui, mas tem 2 caixinhas lá e a senhora, é um compromisso da senhora com Deus, a gente vai fazer a nossa obra como nós estamos fazendo há muitos anos, né? Então, às vezes, a pessoa que está, meus irmãos, acostumada, ela às vezes se incomoda. E algumas pessoas se incomodam porque, né, falar, mas nem precisava ter. Não, né? A pessoa que tem o coração apropriado para dar, não vai ter problema com isso, não. Então, meus irmãos, qual princípio deve reger as nossas ofertas ao Senhor? Vamos ver aqui, né? O princípio que deve reger nossas ofertas. Quais são? É aqui. Vamos ler aqui o que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos voltar lá para o capítulo 10, versículo 31, né? Nós já estudamos esse versículo, mas só para relembrar, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus inclui, meus irmãos, a nossa oferta de amor. Ou seja, quando você vai para o gasofilácio, você está fazendo o quê, né? Quer comais, já comi, para a glória de Deus. Quer bebais, eu já bebi, para a glória de Deus. Ou que façais qualquer outra coisa. Então, um dia que uma pessoa vier para o gasolifácio é essa caixa. Quando ele vem para o gasolifácio, será que ele tem coragem de dizer, eu estou aqui para a glória de Deus? Eu estou aqui para glorificar a Deus, como comer, como beber, qualquer outra coisa, né? Então é importante perguntar para nós mesmos, quando damos os nossos dízimos ou ofertas semanais, fazemos isso para glorificar a Deus?
Doar é uma resposta à graça de Deus em minha vida? Doar é uma forma de chamar atenção para a bondade, o cuidado, o amor e a justiça de Deus na minha vida? Então, quando você responde sim para essas perguntas, você está fazendo para a glória de Deus. Você não vai ter problema, né? Na sua consciência, principalmente. Mas vamos lá, voltar para o capítulo 16, por quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo para os coríntios: quanto à coleta que se faz aos santos, ou que se faz para os santos. Então, o assunto aqui, de fato, não é dízimo, né? Mas é uma oferta que seria feita para os santos. Então, o que ele está tratando aqui é, olha, essa coleta que precisa ser feita para os santos. Ou seja, ia ter um momento específico naquela igreja em que eles iam pegar as ofertas e separar aquelas ofertas e enviar para os santos, no sentido de um socorro que iria para a igreja de Jerusalém, né? Não que é igual, tá? Porque a gente tem aquele momento, uma vez por mês, de receber uma oferta para as missões. Então, o irmão, tocado pelo Espírito Santo, ele pensa, olha, a igreja, ela se comprometeu com alguns missionários, então, do meu coração, eu vou separar essa oferta aqui para enviar para quem? Enviar para aquela pessoa. Então, é uma oferta sua, é uma dádiva sua. Você está separando isso aí do seu coração para mandar para outra pessoa, né? E quando você faz isso, você está usando a igreja como o canal da bênção. Isso é muito importante, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Mas antes, aprender o seguinte, né? Quem são os santos? São pessoas que entregaram a vida para Jesus. Nós falamos sobre isso também no começo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, né? São santos porque foram santificados em Cristo pelo precioso sangue, né? Então, nesse caso, os membros que estavam lá em Jerusalém, os membros da igreja de Jerusalém, eles são chamados de santos, os irmãos em Cristo, né? Qual que é o motivo dessa coleta? Socorrer os santos em Jerusalém. Por que Jerusalém, pastor? Porque Jerusalém estava sendo atacada. Como nós estamos vendo essas guerras hoje, lá o Império Romano estava invadindo cada vez mais a Palestina, né? Tomando alguns reinos próximos. Lembrar que em 70, Jerusalém foi completamente destruído no ano 70, mas antes do ano 70, houve muita incursão, muita guerra, muita insurreição, sabe? Muita divisão do povo judeu. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Um povo dividido é um povo vencido sem que ninguém toque nele. Você não precisa ir lá e colocar um tanque de guerra contra uma nação. Basta você dividir ela. A palavra de Deus que diz isso. Que nenhuma casa dividida em si mesmo, ela sobrevive. Um dos problemas do Brasil é essa divisão. Enquanto a gente estiver lutando por um lado, sabe o que vai acontecer? Nós vamos esquecer que nós, de fato, amamos o Brasil, né? Então, isso é uma coisa clara, é evidente que esse país ele já está falido há muito tempo, ele já está destruído, porque quando nós temos divisão, não é porque o pastor Gilberto está falando, é porque a Bíblia ensina isso. O que nós temos que fazer? Fazer o que a Bíblia manda. Nós vamos orar para que Deus dê sabedoria, para qualquer que seja o líder que vai tomar conta do Brasil, de qualquer nação, né? Nós temos que orar. Aí não tem divisão. Nós temos que orar, clamar ao Senhor. Se tem injustiça, você clama pela injustiça. Fala assim, Senhor, corrige, que nem aquela viúva, né? Que ia lá falar, orava e tal, né? E o juiz, porque acaba sendo tocado por Deus, porque Deus, ele cuida. Então, irmãos, olha, cada oferta tem o seu objetivo. Aqui, atender necessidade básica. Por que eles estão mandando oferta para Jerusalém? Porque eles não tinham comida. Foi para comprar arroz, comprar feijão, pagar água, luz, essas coisinhas, né? Naquele tempo, então, seria como se a pessoa tivesse meios de subsistência, para ser o mínimo possível para uma igreja que tinha 15, 20 mil pessoas, que nem em Jerusalém, provavelmente já estava nesse número ou mais, ou seja, muitos irmãos passando fome, literalmente sendo expulsos de suas casas,
E aí vem essa palavra, né? Vamos fazer uma coleta para ajudar os irmãos que estão lá em Jerusalém, né? Então, irmãos, o Paulo, por exemplo, quando ele está lá preso, ele agradece a Deus a oferta que veio. Ó, os irmãos lá de Filipos ajudou, eu quero agradecer, porque nenhuma igreja quis me ajudar, vocês quiseram me ajudar, não somente uma vez. Então ele agradece essa oferta específica, ou seja, olha, vamos recolher uma oferta hoje na Igreja Batista da Fé, para quê? Tem um pastor que está preso lá, vamos mandar o dinheiro para ele, ou que chega na família dele, não sei. É o que aconteceu com Paulo, que ele fala em Filipenses. Ô, meus irmãos, ter um objetivo espiritual, como eu falei, tudo tem que, se é uma oferta específica, qual que é o objetivo dessa oferta? Vamos dizer, é a oferta da igreja, porque a igreja resolve mandar. Ok. Então os irmãos se juntam e falam assim, todos nós vamos nos juntar, e da nossa pobreza, miséria ou qualquer coisa, nós vamos mandar essa oferta lá para aquela outra igreja, como está acontecendo aqui. Ok. Aí pode ser que alguém tenha ideia assim, não, eu não vou usar o canal da igreja, não. Eu vou ajudar por mim mesmo. Bem, você pode fazer isso, só que você não está confiando no corpo de Jesus Cristo. Você está duvidando que o corpo do Senhor Jesus Cristo não é capaz de fazer a obrigação que ele tem para fazer. Veja, irmãos, eu já sou pastor há 35 anos, só cuidando de igreja. 35 anos, não é 35 dias. Eu já vi de tudo que vocês podem imaginar. E eu vejo que a maior tristeza que pode acontecer com membros de igreja é quando eles decidem que eles têm mais sabedoria que a própria igreja. Às vezes eu vejo, não naquele momento, né, porque isso eu aprendi com o pastor João, eu vejo um pouco lá na frente, né, o que vai acontecer com aquela decisão unilateral, porque eu não concordo como a igreja gasta o dinheiro, então eu não vou nem ajudar. Eu não concordo como a igreja gasta o dinheiro, então eu mesmo vou fazer as minhas próprias ofertas e dízimos. Eu não confio no tesoureiro, então eu não vou nem colocar o dinheiro no gasofilácio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você está dizendo assim, eu não confio que o corpo de Cristo tenha sabedoria suficiente para tratar desse assunto. Então, você usaria o corpo de Cristo como canal? Por exemplo, o apóstolo Paulo podia dizer, ó, se alguém quiser ajudar a igreja de Jerusalém, pode mandar. É muito mais fácil, porque ele não fica com essa responsabilidade. Ele está tirando um peso das costas dele. Olha o que ele está dizendo aqui, quando você começa a ler o texto, olha, quantas coletas que vão se fazer para os santos que estão em Jerusalém, aí ele fala, olha, eu queria que vocês recolhessem essa oferta no domingo, pelo seguinte, porque vai chegar o dia que eu estiver aí, vai começar a recolher essa oferta no dia que eu chegar aí, eu não gosto disso. Aí as pessoas que vocês mesmos escolheram vão levar lá, e se precisar eu vou junto, é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, ele está jogando a responsabilidade de como gastar, de como levar essa oferta para quem? Nas costas da igreja. Nas costas da igreja. Eu me lembro, meus irmãos, em Galha no começo tinha muita dificuldade, né? Muita, logo que eu cheguei assim, né? E eu arrumei um trabalho e começamos a trabalhar na igreja para poder pagar água, luz e poder reabrir o trabalho lá de Fernão, né, que estava fechado e tinha contas a pagar também. Só que era assim, eles não tinham membro, era uma igreja muito pequena e só tinha uma pessoa lá que podia fazer alguma coisa, né? Aí ele disse assim, olha, eu não gosto desses lustres da igreja, eu vou mandar trocar todos esses lustres da igreja. Eu pensei, eu como pastor, naquela necessidade, eu falei assim, olha, eu não era ordenado ainda, mas eu estava como responsável da igreja. Eu disse, se ele soubesse que ainda nós não temos o dinheiro para pagar a luz, como é que vai acender o lustre? Está entendendo? Mas ele acha que ele está fazendo uma grande coisa. Ele fez, deliberadamente, sem falar com ninguém da igreja. Um dia estava tudo trocado lá, né? Mas a igreja mesmo não tinha condição de pagar a luz. Então, quando nós tomamos essas decisões unilaterais, será que nós estamos sendo espirituais? Será que nós confiamos mesmo no corpo de Cristo? Assim, já não uma vez, nem de uma só pessoa, né?
Às vezes a pessoa fala mesmo, eu não vou doar porque eu não confio em fulano, eu não vou doar porque eu não concordo com a igreja gastar desse jeito. Coloque isso na sua cabeça. Você é membro de uma igreja, e essa igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E você pode saber que tem pessoas, por exemplo, uma vez um pastor veio conversar comigo, né? Ele não confiava lá na turma da tesouraria, de uma forma muito injusta, né? Depois, graças a Deus, ele pediu perdão, o próprio pastor. Porém, ele disse, olha, eu quero eleger a minha mulher, né? Porque, como a mulher dele era a que dava o dízimo mais alto, ela, na verdade, não confiava que aquele dinheiro ia ser usado. Olha a mente, sabe? Olha como, né? Eu digo, meu querido, se você fizer isso, você vai perder 2, 3 famílias da igreja, você está desconfiando, quer tirar uma pessoa porque você não sabe se ela vai, você nem sabe nada, né? Então isso às vezes não parte nem do membro, parte do próprio ministério. Olha, irmãos, quando eu cheguei aqui já estava tudo instituído, não era igreja ainda, mas já estava tudo instituído. Eu cheguei, a irmã Noêmia era tesoureira, juntamente com a irmã Andréia. Lembra disso, pastor, o irmão Alcides? Irmã Noêmia, a irmã Andréia. E ficaram. Depois, a irmã Andréia tomou o lugar da irmã Noêmia, que ela ficou muito velha, ficou a Andréia. Depois da Andréia, ela saiu também, aí elegeram a irmã Adriana. A irmã Adriana, então, quando eu falo de titular, é aquela pessoa que tem que ir lá no banco resolver e coisa e tal, né? Deixa eu dizer, já faz muitos anos isso. Já ouvi muita coisa. Mas aí eu fico pensando, quanta coisa Deus já fez, e por 3 tesoureiras só que passaram nessa igreja. Só a irmã Noêmia, a irmã, a irmã Andréia, agora a irmã Adriana. Quando eu falo de titular, aquela pessoa que tem que ir lá e quem vai brigar com ela é o banco, é não sei quem, é tal e tal. Veja como Deus tem usado. Cada oferta tem seu próprio objetivo. O dia que deveriam recolher a oferta. Pastor, que dia que é esse aqui? Olha, está aqui no versículo 2. No primeiro dia da semana, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver ajuntado conforme a sua prosperidade, né? Então, o primeiro dia da semana é uma expressão hebraica para domingo. Aqui no Brasil é fácil, né? Por quê? Porque nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? Descanso. Sábado quer dizer descanso. E aí, domingo. Só que domingo, meus irmãos, é o primeiro dia da feira. Por isso que tem segunda-feira. Por quê? Porque no primeiro dia que faziam a feira, era aquele dia, né? Então, está lá. Aí ele está dizendo, olha, no primeiro dia, né? Ou seja, no domingo, né? Domingo quer dizer o dia do Senhor. Então, o dia que o Senhor ressuscitou, eu quero que vocês separem essas ofertas. A igreja se reunia no domingo. O Novo Testamento mostra essa reunião da igreja no domingo. Graças a Deus, ele ressuscitou no domingo, né? Então, desde então tem sido o costume da igreja se reunir no domingo. Por isso, domingo, o dia do Senhor. Qual dia? O dia do Senhor Jesus Cristo. Aí o sabatista sai com aquela conversa toda, sabe? E, olha, se alguém quiser perder tempo com o sabatista, pode perder. Eu, por exemplo, não tenho mais paciência. Já não, sabe, não consigo mais. Há tempos de que a gente tem aquela paciência. Lá no Morumbi apareceu um sabatista lá querendo me atrapalhar toda semana, de quinta a sábado. No final de um culto eu levantei, chamei ele e digo, meu amigo, você é adventista? Sou. Você acredita na salvação pelo sábado? Não, não é bem assim. É o que você acredita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é sábado. Você deveria estar na tua igreja. Por que você sai de lá, meu amigo? Você vem perturbar a gente aqui, querendo interferir na hora da pregação. Vá para lá, meu filho. Ninguém está te impedindo de ficar lá. Não atrapalhe a gente aqui, não. Foi o que eu disse, né? Foi o que eu disse. Eles não têm paz, né? São ordenados dentro da própria igreja a visitar outras igrejas para inflamar essas coisas. A salvação é só pela graça em Cristo Jesus.
quem instituiu o domingo foi o imperador, não sei o quê, papapá, nada disso, né? A igreja sempre se reuniu no domingo, você pode encontrar isso no livro de Atos, sem nenhum problema. Olha aqui no livro de Atos, capítulo 20, vamos dar, né? Por isso que está ali a reunião no domingo, separa a oferta aí no dia de domingo. Atos, capítulo 20 e versículo 7, né? 27. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para fazer o quê? Para fazer a ceia, para partir o pão. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo o que os nossos antepassados cristãos faziam. É isso, nós obedecemos a palavra de Deus, que é o Novo Testamento, né? Então está tudo bem, né? Aí tem essa questão, eu podia entrar mais nisso aí, nós não vamos entrar muito nisso não, tá? Agora, tem um aspecto missionário muito importante. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 16, né? Por que aspecto missionário? Onde é que eu vejo missão aqui em 1 Coríntios 16? Está dizendo aqui, olha: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte o que puder, conforme a sua prosperidade, né? Para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva para onde? Jerusalém. Então você tem aqui 3 regiões diferentes, mencionadas só nesse texto aqui. Você tem essa região, que é a região da Acaia, onde estava a igreja de Corinto, que é a Grécia, né? Macedônia, Grécia, está lá, né? Aí você tem a região da Galácia, também eles foram ordenados, né, ou orientados pelo apóstolo Paulo para levantar a oferta, e essa oferta não ia ficar nem na Galácia, nem na Macedônia, nem na Grécia, tá? Essa oferta iria lá para a Judéia, ou seja, para os santos que estavam em Jerusalém. É isso. Então, aí você vê o quê? Você vê missões. Alô, né? Você vê missões acontecer. O que é missão? É você sair das suas 4 paredes e chegar de alguma forma em outro lugar. Missa quer dizer sair, né? Então você pega e faz missões. Então, de você fazer a sua oferta missionária, você está dizendo para meu Deus, eu não coloquei o meu pé naquele lugar, mas o meu coração me manda ajudar aquela pessoa que está com o pé naquele lugar. Você está fazendo missões. Então, essa coleta é sim uma coleta missionária. Coleta para missões é um ato bíblico. É você ajudar a cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse 7:10, quando tem aquela visão de pessoas salvas de todas as línguas, de todas as tribos, né? De todas as nações, de todas as raças. Então, isso só é possível, meus irmãos, com ofertas missionárias, não tem outro jeito de fazer. Foi na quinta e na sexta-feira, né, nós tivemos a visita aqui do sobrinho do pastor Alcides, né, que é um missionário da Batista Nacional, lá na Espanha. Então, meus irmãos, ele estava dizendo de como o trabalho lá é difícil e tal, mas é muito difícil. Então, ali, está lá na Espanha, fazendo missões. Ele podia estar em Bauru, da onde ele estava, ele podia estar aqui em Marília, sendo um pastor aqui em Marília, mas ele é um missionário lá. Agora, sendo um missionário lá, como é que ele vai fazer a missão? Como Paulo disse, como é que eles vão se eles não forem enviados? Então, quando você faz a sua oferta para missões, você também está compartilhando com o trabalho missionário. Você, com certeza, vai ser tão abençoado quanto o pregador que está lá, né, nas missões. Então, tem esse aspecto missionário, né? Uma outra coisa que tem aqui é a integridade dos que manuseiam o dinheiro. Dá uma olhadinha lá. Versículo 3. Quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui quer dizer, meus irmãos, que a igreja ia aprovar quem mexeria com o dinheiro.
Dá muito confusão o negócio de dinheiro. Tá aqui o Clodoaldo, ele ajuda mais até do que a Adriana, porque ele que faz todo o corre. É muito difícil. Para mim falar de dinheiro com eles é uma coisa difícil mesmo, né? Não gosto de me envolver. Esses dias atrás eu tive um problema com o meu cartão, que eu não achava o cartão e tive um problema. Aí eu fui lá na casa dele e falei assim: Clodoaldo, preciso pagar o rapaz aqui, é R$ 50. Essa foi a única vez, né, Clodoaldo, desse ano que eu fui lá para pegar um dinheiro. Foi R$ 50, né? Você desconta aqui para mim, por favor, né? Por causa que eu estava com problema no meu cartão. Então, irmãos, eu acho muito espiritual essa questão que o apóstolo Paulo trata. Qual que é a questão? Olha, os irmãos que vocês aprovarem. Então, aprovou, vai escolher quem para levar esse dinheiro para Jerusalém. Veja só, quantas igrejas havia na Macedônia, quantas igrejas havia na Grécia. É dito que essa igreja em 1 Coríntios tinha mais de 20.000 membros. Imagine o tanto de dinheiro que essa pessoa levaria. E eles teriam que confiar nessa pessoa. Então, olha, aqueles que vocês aprovarem, lá vai ele. Meus irmãos, eu costumo dizer, né, a igreja tem que ter tesoureiro fiel, né, e pluralidade, mais de um, por isso que tem o primeiro e o segundo, vice, né, que a gente chama. Como é que é um tesoureiro fiel? Pastor, é aquela pessoa que é honesta, mas só honestidade não basta. Honestidade é uma coisa que tesoureiro ou não tesoureiro tem que ter. Vocês concordam comigo? Faz parte da nossa integridade. Então, nós temos que ser honestos. Não é porque eu sou tesoureiro, mas um tesoureiro, necessariamente, sim, ele precisa ser honesto. Só que o tesoureiro que ele não tem visão espiritual, não tem ímpeto espiritual, ele também não serve para ser tesoureiro. O tesoureiro, meus irmãos, ele está pronto mesmo ao socorro, assim, ele sabe, vê a necessidade, ele corre, ele vai para lá, vai para cá. É um trabalho cansativo, o trabalho de tesoureiro dentro da igreja. Mas mais do que cansativo, ele é um trabalho de fé, porque se a igreja tem uma tesouraria que, não, nós não vamos ter dinheiro para isso, nós não vamos ter dinheiro para isso, a igreja, ela nunca vai ser uma igreja missionária, e eu conheci igrejas assim. Essa igreja que se o pastor falasse assim, vamos mandar uma oferta lá para tal lugar, o tesoureiro já levantava. Não, a gente não vai ter condição de mandar não, porque e se não entrar dinheiro no próximo mês? O dinheiro que a gente tem aqui é contado. Falava desse jeito. Né? Esse não é um tesoureiro espiritual. Porque o tesoureiro espiritual, ele fala, Deus proverá. Ele é usado por Deus para motivar pessoas a ofertar. É um conjunto. E ele vai levar. Meus irmãos, esse desafio de sair da Macedônia, da Grécia, pegar 4, 5 barcos, para poder chegar até Jerusalém, até o porto de Cesareia, para depois, ou Jope, e pegar ainda outras carruagens para chegar em Jerusalém com um montante tão grande de dinheiro, correndo o risco de vida, esse homem tinha que ser o quê? Espiritual. Então o apóstolo Paulo faz até um desafio, né? O que ele fala, né? Ele fala assim, olha, se precisar, eu vou com ele, se precisar, né? Então Paulo se candidata a ajudar, né? Note o que ele fala aqui no versículo 3, né? Capítulo 16, no versículo 4, né? Ele fala, se porém valer a pena que eu também vá, então eles vão comigo, né? Ou seja, eu não sou responsável por esse dinheiro, mas se eles precisarem de uma ajuda para levar, eu vou para ajudar. Ele está dizendo assim, se precisar, se valer a pena, eu vou junto, né? E de fato, meus irmãos, ele acabou indo junto, como conta a história. Ele foi, acabou sendo preso e tudo mais, e depois não saiu mais da cadeia. Veja a espiritualidade. Você, olha, eu posso ir para ajudar. Então o pastor, ele tem que entender que o ministério dele é pregar a palavra de Deus, fazer visita, é poder ajudar os irmãos de uma forma espiritual, mas o trabalho dele não é mexer com dinheiro. Ele pode auxiliar.
Ele, por exemplo, ele não deve ficar pegando dinheiro. Se a pessoa quiser dar um dinheiro na porta da igreja, ele tem que chegar e falar assim, olha, eu não recebo dinheiro, a igreja recebe dinheiro. É o trabalho dele. Ele precisa olhar e dizer assim, olha, como aconteceu em Atos 6, falar como os apóstolos falaram. Não é justo a gente deixar da oração, da palavra, para servir as mesas. Vamos escolher homens idôneos, não é isso que eles falam lá no capítulo 6 de Atos? Então, o pastor ele tem que ter consciência que ele não é o homem do dinheiro da igreja. Ele pode ser o homem da visão, para olhar e ver as necessidades, mas ele não deve carregar o dinheiro da igreja. Nem Jesus fazia isso. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que era o tesoureiro da igreja de Jesus? Estão lembrados o nome dele? Era o Judas Iscariote. A Bíblia diz isso claramente. Era o Judas Iscariote, né? E ele era um tesoureiro que ele não era o melhor tesoureiro, mas provavelmente foi aceito e eleito ali, correto? Jesus não se interferiu. Se o tesoureiro tiver com algum problema, alguma coisa, olha, a igreja vai saber lidar. Deixa que a igreja vai saber lidar, sem problema nenhum, né? Então, meus irmãos, que os pastores jamais se esqueçam que eles não são o homem do dinheiro. Para terminar, eu vejo 6 princípios aqui dessas ofertas cristãs, tá? Primeiro princípio que eu vejo é que elas devem ser dadas regularmente, como o apóstolo Paulo disse, né? No primeiro dia da semana, né? Ofertas regulares, ou seja, porque nós recebemos regularmente, então nós ofertamos regularmente. É um dever universal, todos, cada um de vós, diz o apóstolo Paulo, não é de alguns privilegiados, e nem de pobres viúvas que não têm o que comer, como tinha lá na frente que Jesus viu. Então, na verdade, é um trabalho de toda a igreja, né? É universal, né? É regular, pode passar aqui, né? Que eu vou ficar olhando aqui, né? Planejadamente, veja só, ele fala aí no capítulo, versículo 2, né? Que ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, ou seja, tem uma tradução que põe alguma coisa de lado em casa, né? Então você planeja o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então ele fala assim, eu vou planejar que esse dinheiro vai ser dado para as missões. Isso aqui é para a igreja, esse aqui é para as missões. Quando nós não temos um planejamento para o dinheiro, o diabo vai arrumar um plano para você. Com certeza, né, vai arrumar um. Mas se você tem, como o apóstolo Paulo ensina, planejadamente, não vai acontecer nada, a não ser a glória de Deus. Proporcionalmente, Deus nunca vai pedir para você devolver para Ele o que Ele não te deu. Isso é uma coisa claríssima, né? Não me deu nada, então, meu amigo, você não precisa fazer nada, né? Só ora, você fica em paz. Mas, olha só, conforme a sua prosperidade, é o mesmo princípio que a gente aprende lá, né? Em 2 Coríntios. Então, proporcionalmente, o princípio é simples, Deus deu a você, devolva a Ele. Aí, uma vez, isso lá em Garça, eu nem era tesoureiro, mas era membro da igreja, né? Essa igreja praticamente se dissolveu. Deus está tentando levantar ela agora, né? Mas o pastor tinha saído, né? Quando um pastor sai da igreja, realmente os dízimos acabam abaixando, porque algumas pessoas, elas, né, entram em crise, coisa e tal. E o pastor tinha saído, um outro pastor tinha substituído ele, né? E 4 ônibus rodavam. Você faz ideia quanto custa para manter 4 ônibus rodando todo domingo de manhã? Com pneu, com óleo diesel e tal. E tinha muitas crianças, tinha 400, 350 crianças todo domingo de manhã. Aí, meus irmãos, né, porque vem essa questão de proporcionalmente, né? Um irmão ele era muito abastado, ele diz, eu não gosto que gasto dinheiro desse jeito, né? Então, eu não vou dar mais as minhas ofertas. Tipo assim, eu sou quem mais dá, então eu devo mandar um pouco mais do que os outros. Aí nisso aí tinha uma senhora de idade lá, né, escutando essa conversa. Aí eu olhei, né, falei assim, né, ela era ela não levava nada para casa não, né? Ela olhou, ela disse assim, eu ganho um salário mínimo, querido irmão, mas o senhor acha que o senhor é melhor do que eu aqui nessa igreja? O senhor não é, porque essa questão de proporção foi lembrada por ela, né?
E aí ele se assustou com aquela reação, sabe? Ela olhou e disse: o senhor não é. E aqui, se eu estou dando aqui, diante de Deus, eu e o senhor, nós somos iguais. Então, o senhor não tem o direito de decidir sozinho. Aqui toda a igreja tem que decidir, né? Então, achei que ela foi bem firme assim, mas ela usou ela própria de exemplo, não usou outra pessoa. Por isso, meus irmãos, se uma pessoa se sente grande demais nessa proporção, é porque ela acha que realmente ela está tomando o lugar de Deus e da própria igreja sobre como as coisas têm que acontecer. Eu acho que esse tipo de situação, Deus vai providenciar algum momento na vida dele para ele se sentir igual aos outros, né? Agora, as outras duas coisas, para a gente poder estar terminando, é livremente, né? Deem quando, para que não se façam coletas quando eu for. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus quer que sejamos doadores alegres. Se você não dá livremente, Deus não quer, nem precisa disso. Segura com você mesmo, né? Não tem problema. Deus ama quem dá com alegria. E conjuntamente, ou seja, a quem vós aprovardes. A decisão de como gastaria aquele dinheiro não é um ato pessoal, mas de toda a igreja. Não é legal querer gastar o seu dinheiro como você deseja. Use o corpo de Cristo. Use o canal que Deus escolheu para que você possa se sentir em paz e orar. Fala assim: Senhor, que o Senhor dê sabedoria para o seu corpo, que é a sua igreja. Ela tem mãos, ela tem pés, né? Ela tem ouvido, então o Senhor possa usar aquilo que o Senhor colocou nesse mundo. A única coisa que Jesus instituiu nesse mundo, no Novo Testamento, a única coisa é a igreja, é o corpo de Jesus Cristo. E eu, irmãos, eu tenho assim muito apego a essa palavra, a igreja, porque eu sei que é o corpo de Jesus. Como ele andava nesse mundo, como ele falava nesse mundo, como ele agia nesse mundo, às vezes fica a desejar, fica, mas continua sendo o corpo de Jesus Cristo, que Paulo trabalhava tanto para apresentar de uma forma sem ruga, sem mácula, imaculada, né? E aí tem esse versículo, né, esse corpo de versículos. Esse corpo de versículos aí, meus irmãos, é em 2 Coríntios 9, do versículo 11 ao versículo 14. Será que eu marquei esses versículos aí? Todas as nossas ofertas devem ser para a glória de Deus. Vocês estão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por nosso intermédio, ou seja, Deus está nos usando para que as suas ofertas louve a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça a Deus. Não está ajudando só as pessoas necessitadas lá em Jerusalém, né? Ou o ministério da palavra, com pastores e tal, mas transbordando em ações de graça a Deus. Por meio desta prova de serviço, eles glorificarão a Deus pela obediência da vossa confissão ao Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa contribuição para eles e para todos. Olha, esse versículo é muito lindo, né? Quando fala assim: por meio desta prova de serviço, eles glorificarão a Deus pela obediência da vossa confissão ao Evangelho. Então, quando nós doamos, também nós estamos confessando o nosso coração evangélico, e eles vão glorificar a Deus, né? Imagine você ofertando para um missionário, ele recebendo aquela oferta, ele vai dizer assim: Senhor, abençoe as mãos pelas quais essa oferta chegou até aqui. E Deus vai ouvir a oração daquele missionário. Eles orarão por vocês, está aí no versículo 14, eles vão orar por vocês com grande carinho, por causa da graça excedente de Deus que está em vocês. Ele chama o ato de doar de a graça excedente, né? Então, que isso fique no nosso coração, essa é a lição de hoje, né? Que cada um possa meditar mesmo sobre essa questão.